Em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Eu pedi para separar uma imagem aí, Isa, tá separada aí? Obrigado. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Nós começamos semana passada um novo ciclo de mensagens, que também serão as lições das células, que tem como tema central buscando a Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32 diz assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Eu quero repetir a segunda parte do versículo. Mas, leia comigo, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos orar? O Senhor nos abençoa através da tua palavra, que o teu Espírito venha falar aos nossos corações nessa manhã, para que nós possamos te conhecer, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Nessa manhã vamos falar sobre o conhecer que me capacita. Eu quero começar perguntando algo a você. Alguma vez você já se sentiu pequeno? Alguma vez você já se achou menor que todas as outras pessoas, ou incapaz de realizar ou vencer um desafio que estava à sua frente? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Tendo algo para fazer ou tendo algo para realizar, eu me senti incapaz, eu me senti menor do que aquele desafio que estava sendo colocado diante de mim, né? Eu me senti já em alguns momentos da minha vida dessa forma, incapaz de realizar uma determinada tarefa que foi colocada diante de mim. E isto não é novidade, porque todo ser humano já se sentiu assim, provavelmente. A não ser uma pessoa que se ache muito. Não, eu sou o melhor de todos, né? Tinha um desenho quando meus filhos eram pequenos, que era eu sou o máximo. A pessoa que se sente o máximo não vai passar por isso, mas não é a realidade, né? Todo ser humano provavelmente já passou por um momento como esse. E na Bíblia, nós temos alguns exemplos de pessoas que já se sentiram assim, pequenas, incapazes de realizar alguma tarefa, principalmente quando foi confiada pelo próprio Deus. E nós temos um exemplo emblemático, que é o exemplo de Gideão, né? Coloque, por favor, na tela aí. Juízes capítulo 6, versículos 14 e 15. Gideão viveu na época pós-conquista da terra prometida, na época dos juízes, onde o povo de Deus, o povo de Israel, era liderado pelos chefes de cada tribo. Então, cada tribo de Israel tinha o seu chefe de tribo. E quando havia uma crise nacional, um juiz era levantado por Deus para resolver aquele problema. E na época de Gideão, eles estavam sendo perseguidos pelos midianitas, se eu não estou enganado. E havia uma grande crise, porque aqueles povos, eles vinham e roubavam tudo que Israel produzia. E foi um período muito difícil. E de repente, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele estava escondido numa caverna, malhando trigo para guardar, para salvar dos inimigos. E o Senhor de repente aparece para Gideão e diz assim: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Eu quero te perguntar, meu irmão, se de repente o anjo do Senhor aparece diante de você e fala isso para você, o que você ia dizer? E está na dúvida?
Gente, se eu estou parado trabalhando, o anjo do Senhor aparece para mim e fala assim: André, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Eu disse: Senhor, é agora. Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos vencer esses incircuncisos. Só que, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita de alguns momentos, e às vezes a gente está com ânimo lá e às vezes a gente está com ânimo lá Gideão estava com ânimo aonde? Lá embaixo. E ouvindo esta palavra, qual foi a resposta que Gideão deu? Versículo 15. Depois de ouvir essa palavra: eu estou enviando você para libertar Israel das mãos dos midianitas. Eu estou contigo, Gideão. Qual foi a resposta de Gideão? Ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu. Quantas vezes nós não estamos nos sentindo assim, irmãos? Sim ou não? Quantas vezes nós olhamos para o problema e enxergamos o problema muito maior do que nós, e muitas vezes, sabendo que Deus está conosco, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que o Senhor não nos abandona, a gente não tem forças para enfrentar o problema. Sim ou não? Isso aconteceu com Gideão, isso aconteceu com tantas e tantas outras pessoas na história da Bíblia. Poderíamos falar de Davi, quando foi afrontado pelo gigante, e depois quando ele foi perseguido por Saul. Nos seus salmos ele chega a dizer: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Ele não estava sendo perseguido pelos de fora, ele estava sendo perseguido pelos de dentro. Poderíamos falar de Daniel, que foi jogado na cova dos leões injustamente. Qual foi o crime que Daniel cometeu? Ele orou, crime de oração. Crime de oração. Ele foi jogado na cova dos leões. Imagina você sendo jogado na cova dos leões porque você estava orando. Você, talvez nós reclamássemos com Deus: Senhor, eu estava orando. Mas Daniel, ele foi lançado na cova e ele ficou calado. Moisés, quando o Senhor disse: vá libertar o meu povo, e ele disse: eu não posso, eu não sei falar direito, eu tenho dificuldades. E o Senhor: mas eu estou com você. Então, quantas vezes nós somos chamados para realizar algo, principalmente quando é Deus que está nos chamando, e a nossa resposta é: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, porque eu sou pequeno, porque eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Nessas horas, nós precisamos entender qual é a chave para nós podermos fazer ou cumprir a vontade de Deus. Qual é a chave que nos fará cumprir a vontade de Deus? Coloca a imagem, por favor, no projetor. Fique tranquila que a chave não é eles não, tá? Pastor, se o senhor está me dizendo que eles dois são a chave para cumprir a vontade de Deus, nós estamos lascados. Eles vão nos ajudar a entender qual é a chave para cumprirmos a vontade de Deus. Quem conhece esses dois aí? Alguém não conhece? Pastor, não sei quem são. Graças a Deus, por um segundo eu tomei um susto. Quem são essas duas pessoas aqui? Silvio Santos e... para os da minha geração eu botei uma figura que a gente conhece. Para os mais novos eu botei uma figura que eles conhecem. Se eu boto só o Silvio Santos, talvez alguém não conhecesse. Eu quero perguntar uma coisa. Como é que é o nome deles? Silvio Santos e Neymar Júnior, grande jogador brasileiro.
Estou mexendo em ferida, né? Tá bom. Quem conhece eles aí? Quem conhece eles aí? Glória a Deus. Você conhece eles? Muito bem. Qual é a comida preferida deles? Ah, você não falou que conhece? Você falou para mim que você conhece. Eu perguntei, quem conhece ele aí? Todo mundo fez o quê? Qual é a comida preferida do Silvio Santos? Qual é a comida preferida do Neymar, gente? Me ajuda aí. Churrasco? Vocês não falaram que vocês conhecem ele, gente? Qual é a comida preferida deles? Vou fazer uma pergunta mais fácil. Quanto eles calçam? Vocês não falaram que vocês conhecem ele, gente? Quando eu perguntei quem conhece esses homens, todo mundo, o pastor eu conheço. Vocês não sabem o que eles gostam de comer? Vocês não sabem quanto que eles calçam? Como é que vocês conhecem ele? Vou fazer uma pergunta mais fácil então. Quem aqui já foi na casa deles? Levanta a mão aí. Vocês nunca foram na casa deles? Não é possível, vocês falaram que conheciam ele, gente. Afinal de contas, vocês conhecem ou não conhecem? Eu não estou entendendo. Vocês falaram para mim que vocês conheciam esses dois homens aí. Agora, quando eu faço pergunta, vocês não sabem responder. Nunca foram na casa deles? Então, vocês conhecem ele ou não? Talvez você diga para mim, pastor, eu conheço de vista. Eu conheço pela Televi ou pela Inter. Você percebe? E aí eu quero que você preste atenção nisso. Que é exatamente isso que muitas pessoas fazem com Deus. Quando você pergunta, você conhece Deus? Conheço. Conhece a palavra? Ora? Não. Vai à igreja? Não. Mas conheça Deus. Talvez essas pessoas conheçam como conhecem o Silvio Santos e o Neymar. Mas conhecer é outra coisa. Conhecer não é ver. Porque ver essas duas figuras públicas, a gente vê o tempo todo. Conhecer é uma coisa completamente diferente. Me lembrei agora de Jó. Antes eu te conhecia? Eu já ouvi falar nesses homens aqui. Mas eu nunca estive na presença deles. Eu nunca apertei a mão de nenhum dos dois. Eu nunca almocei com nenhum dos dois. Eu nunca fui à casa de nenhum dos dois. Eu não sei qual é a cor preferida deles. Eu não sei qual é o prato preferido deles. Eu não sei quanto eles calçam. Não sei. Volte, por favor, em Daniel 11:32. Vamos voltar ao texto. Daniel 11:32. Daniel 11:32 diz o quê? Deixa eu colocar aqui na tela, por favor. Veja o que diz Daniel 11:32, a segunda parte do versículo. Mas o povo que conhece. Quando eu perguntei, vocês conhecem essas duas pessoas aqui? Todo mundo fez o quê? Conheço, pastor. Não conhece. Já viu. Já ouviu falar. Mas conhecer é outra coisa. Conhecer tem a mesma raiz do verbo que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Pode colocar, por favor.
Esta palavra que é usada aqui no hebraico, em Daniel 11:32, é a mesma palavra que é usada em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Diz que Adão teve o quê? Relações com Eva, sua mulher. Mas pastor, o que relações tem a ver com conhecer? É porque com as traduções, as palavras foram sendo trocadas, porque no português nós temos palavras diferentes, mas no hebraico a palavra era a mesma. Na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que é uma das traduções mais antigas na língua portuguesa, esse mesmo texto diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Então esta palavra relações, na Almeida Revista e Corrigida, ela é: Adão conheceu Eva, que é a mesma palavra usada em Daniel 11:32, os que conhecem a Deus serão fortes e ativos. Esta palavra conhecer, então, ela significa o quê? Ter intimidade. O que é um homem ter relações com a sua mulher? Intimidade. O que é uma pessoa ter conhecimento de Deus? É ter o quê? Intimidade. E como que você tem intimidade com alguém? Conhecendo, andando junto, aprendendo a respeito. Esta palavra no hebraico é a palavra iada, que significa conhecer, aprender, discernir, descobrir, reconhecer, estar familiarizado, tornar-se conhecido, ser revelado. E aí, tendo isso como pano de fundo, sabendo que conhecer é ter intimidade, quantos de nós podem dizer que conhecem a Deus? Quantos de nós podem dizer: eu tenho intimidade com Deus? A boa notícia é que se você estiver respondendo na sua cabeça: ih, pastor, eu não tenho intimidade com Deus, a boa notícia é que você pode passar a ter. Amém? Isso não é um caso perdido. Se você ao longo da sua vida até o dia de hoje não tinha intimidade com Deus, a partir de hoje você pode passar a ter intimidade com Deus. Posso ouvir um amém? Essa é a chave. Para nós cumprirmos a missão, para nós fazermos aquilo que Deus quer, para nós entregarmos aquilo que Ele nos pede, nós vamos precisar ter intimidade. E a intimidade só não acontece porque falta conhecimento. Como que eu tenho intimidade com Deus? Quais são os passos para eu ter intimidade com Deus? Primeiro, eu preciso fazer o quê? Ler a sua palavra. Não vai haver intimidade com o nosso Deus se você não tiver o hábito de ler a Bíblia todo dia. Pastor, eu não posso ler uma vez por semana? Pode. Pastor, eu não posso ler uma vez por mês? Pode. Pastor, eu não posso ler uma vez por ano? Pode. O que você não pode é ter intimidade com Deus assim. Você pode fazer o que você quiser, mas para ter intimidade, você tem que ler a Bíblia todo dia. Você come uma vez por semana? Você come uma vez por mês? Senão a gente não estava nessa igreja, a gente estava lá na outra. Então, se você não consegue ficar uma semana sem comer, como a gente consegue ficar uma semana sem ler a Bíblia? Então, os caminhos para a intimidade, o primeiro passo é ler a Bíblia. Eu preciso entender que não é uma obrigação, é uma necessidade. Ah, pastor, mas eu vou na igreja, eu escuto a pregação uma vez por semana.
Não vai ter intimidade se você não parar todo dia e ler a Bíblia. O segundo passo para ter intimidade com Deus, qual é? Você sabe. Oração. Pastor, mas eu não posso orar uma vez por semana? Pode. E se eu orar uma vez por mês, pastor? Pode também. Você só não pode ter o quê? Intimidade orando uma vez por semana, uma vez por mês. Se você não tiver uma vida de leitura da palavra, oração e jejum, você não vai ter intimidade. Quais são os efeitos de não ter intimidade? Eu não vou fazer aquilo que Deus quer. E aí o tempo vai passar, e você vai um dia dizer assim, puxa, eu podia ter feito tanta coisa para Deus. Realmente podia. Por que não fez? Porque você viveu longe dele. Porque você decidiu viver a vida da sua própria maneira. E talvez Deus tenha planos maravilhosos para a sua vida, mas você não está se permitindo ser um instrumento que Ele quer que você se torne, porque você está longe dEle, porque não está tendo intimidade, porque você não conhece. Você conhece como as pessoas que nós projetamos aqui, mas você não conhece no íntimo. Meus irmãos, se fôssemos parafrasear o texto de Daniel, poderíamos dizer que, coloque por favor Daniel 11:32, esta segunda metade do versículo que diz, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Se nós fôssemos parafrasear, poderíamos dizer, mas o povo que tem intimidade, o povo que tem um conhecimento íntimo com Deus, se tornará forte e fará proezas, ou será forte e ativo. Meus irmãos, se homens como Moisés, Gideão, Daniel e Davi e tantos outros heróis da Bíblia foram usados por Deus, o que impede você de ser usado pelo Senhor também? O que todos esses nomes que eu falei tinham em comum? Davi, Gideão, Daniel, Moisés. O que esses homens tinham em comum? Primeiro, eles eram homens comuns. Sim ou não? Eram pessoas normais. Segunda coisa que eles tinham em comum, eles tinham medo. Davi teve medo. Pastor, Davi teve medo? Teve. Ele teve que fugir de Saul para não ser morto. Quando ele esteve na presença do rei dos filisteus, quando ele percebeu que ia ser preso, ele se fez de maluco para fugir. Ter medo não é o problema. Repete comigo, ter medo não é o problema. O problema é outro. Então esses homens, primeiro, eram homens comuns. Segundo, eles tinham medo. Mas qual era a outra coisa que eles tinham em comum? Eles tinham intimidade com Deus. E Gideão, que não tinha muita intimidade com Deus, quando o anjo do Senhor aparece, ele começa a ter o quê? Porque ele começa a ouvir a voz de... Então ele passou a ter o quê? Intimidade. Então a boa notícia é que o seu caso não é um caso perdido, se você tomar uma decisão, se você desejar buscar mais a Deus. Agora, mais uma vez, não há uma fórmula mágica. Pastor, será que o senhor não poderia fazer uma oração aí e a partir de hoje eu nunca mais tivesse que ler a Bíblia, orar e ter muita intimidade com Deus? Primeiro, que isso não existe. E segundo, que se existisse eu não faria isso por você, porque senão eu teria intimidade com Deus e você não. E Deus não quer ter intimidade só com o pastor André. Deus quer ter intimidade com todos os seus filhos. E os filhos de Deus digam amém. Amém. Então Deus quer ter intimidade contigo. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no Éden, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha conversar com Adão.
e com Eva. Ele vinha para ter o quê? Intimidade. Então, meus irmãos, o desejo de Deus é te conhecer. Perdão, o desejo de Deus é que você o conheça mais e mais. O desejo de Deus é que você esteja mais perto dele cada dia mais. Mas há um caminho que precisa ser trilhado, e esse caminho só você pode trilhar. É só você que pode. É você que tem que tomar uma decisão na sua vida, dizer, não, a partir de hoje eu quero ter mais intimidade com Deus. A partir de hoje eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. E sabe o que você vai se tornar? Você vai se tornar um crente fiel, cheio de amor a Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais o Senhor vai falar ao teu coração. Meus irmãos, até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo só era derramado sobre algumas pessoas. Até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo só era derramado sobre algumas pessoas. Depois do Pentecostes, o apóstolo Pedro se levanta e ele diz, hoje se cumpriu a profecia de Joel. Nos últimos dias, disse Joel, o meu Espírito será derramado sobre quem? Sobre quem? Quem tem carne aí, diga amém. Então o Espírito Santo foi derramado sobre quem? Sobre nós. Pastor, eu tenho o Espírito Santo? Tem. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não estaria aqui. Agora você tem que trilhar esse caminho da intimidade. Você tem que conhecer. E quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais o Espírito Santo vai falar com o seu coração. Ah, pastor, mas eu queria que se levantasse um profeta no meio da igreja para falar comigo. O profeta já se levantou. Sabe qual é o nome dele? Espírito Santo. Ele está aí dentro do teu coração. E talvez a voz dele esteja abafada, porque está faltando o quê? Está faltando o quê? Intimidade. Quando você começar a buscar mais, a voz dele vai começar a ser ouvida. Porque deixar de falar, ele não fala. Deixar de falar, ele não para. Ele não deixa. Mas muitas vezes, os cuidados deste mundo, as coisas que brilham os nossos olhos, as coisas que nós desejamos nesse mundo mal, ofuscam a voz do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, nessa manhã, que se você tem uma necessidade, ou um desejo em ser forte e capaz de realizar grandes coisas, comece agora a buscar e conhecer esse Deus. Quanto mais você buscá-lo, mais você vai conhecê-lo. Nada, preste atenção nisso, nada pode deter alguém cheio do Espírito Santo e que tem intimidade com Deus. Nada. Eu vou repetir, nada pode deter alguém que esteja cheio do Espírito Santo e que tenha intimidade com Deus. Quando Davi recebeu a visita de Samuel, Samuel foi fazer o que na casa do pai dele? O que Samuel foi fazer na casa de Jessé? Foi ungir Davi como rei no lugar de Saul. A Bíblia diz que no momento em que Samuel derramou o óleo da unção sobre Davi, o que passou a acontecer com Davi? A Bíblia diz que daquele dia em diante ele ficou cheio do Espírito de Deus. Só que Davi, antes de ter o Espírito Santo de Deus, ele já tinha o que com Deus? A Bíblia diz que ele andava nos campos, cuidando das ovelhas, e lá nos campos ele fazia o quê? Adorava.
ele louvava, ele compunha salmos de adoração a Deus. Então, antes de ser ungido rei, antes de ter o Espírito de Deus, ele já tinha o quê? Imagina uma pessoa que tem intimidade com Deus e que agora recebe o quê? O Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com esse jovem rapaz, de aproximadamente 16 anos de idade? Quando ele vai para a guerra, não para lutar, mas ele vai para a guerra levar comida para a sua família, porque quando Israel entrava em guerra, todas as famílias mandavam provisões, e o pai chamou ele e falou assim: filho, leva essa comida aqui e entrega lá para os homens que estão na guerra. E Davi foi lá levar comida. Mas quando Davi chegou lá, ele viu quem? Ele viu um gigante, um filisteu, afrontando o Deus de Israel. E ele falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Senhor? Por que Davi falou aquilo? Porque ele já tinha o que, irmãos? Intimidade. E agora ele tinha o que? O Espírito do Senhor. E deixa-me te falar uma outra coisa. Quando ele diz assim: eu vou lutar contra esse gigante, o pessoal falou o que para ele? Ele falou assim: eu vou lutar com esse gigante aí. O que ele ouviu? O que ele ouviu, gente? Cala a boca, moleque. Para de falar besteira. Você é um garoto, não sabe fazer nada, está aqui querendo arrumar confusão. Os próprios irmãos falaram isso para ele. Ele falou: não, eu vou lutar contra esse gigante. E aí foram correndo falar com quem? Com o rei. Ó, rei Saul, tem um homem aí. Tem um homem aí que quer lutar com o gigante. Saul, opa, manda o homem entrar. Daqui a pouco entra um garotinho, 16 anos de idade, franzino. Saul olhou para ele. Eu imagino Saul olhando para Davi e olhando para os comandantes. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês só podem estar de brincadeira. Garoto, você não pode lutar com o gigante, não. Você é muito novo. Você não tem condições de ganhar essa batalha, não, garoto. O que Davi respondeu para Saul? Rei, quando eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, sabe quem apareceu para fazer graça? Uma ursa. Sabe o que aconteceu com a ursa? Matei ela. Depois, rei, apareceu um outro bicho para fazer graça de novo. Sabe quem foi? Um leão. Tá, o que aconteceu com o leão? Matei ele também. E com esse gigante aí eu vou fazer a mesma coisa. Por que Davi estava tão convicto disso, meus irmãos? Porque ele tinha o quê? Intimidade, e ele estava cheio do Espírito de Deus. Só que nessas horas, e eu quero que você preste atenção nisso, vou te apresentar um atalho. E quem quer fazer a vontade de Deus não pode pegar atalho. Quando Saul viu que aquele menino ia lutar com o gigante, o que ele fez? Você não pode lutar dessa forma. Veste a minha armadura. E aí, nesse momento, você vai ter que tomar uma decisão. Porque Davi colocou a armadura, e quando ele coloca a armadura, ele ficou protegido, sim ou não? Ele ficou protegido. A armadura era um instrumento de guerra. Ninguém ousaria ir para a guerra sem uma armadura. Só que a armadura era grande. E a Bíblia diz que ele não conseguia se mover direito. Mas, o que era melhor? Ir para a guerra com armadura ou sem armadura? Era melhor ir com armadura. E é nesse momento, meus irmãos, em que você foi chamado para fazer a vontade de Deus, que você vai ter que tomar uma decisão, porque Davi passou por esse momento. Ele tinha duas opções: ou ele confiava na armadura de Saul, ou ele confiava no Deus de Israel. E sabe qual foi a decisão que ele tomou? Arranca essa armadura de mim. Eu não preciso dela. Sabe por quê? Porque eu vou. Aleluia. Em nome do Senhor dos Exércitos.
E vai chegar a hora em que você vai ser chamado para fazer a vontade de Deus, que mesmo tendo intimidade, mesmo estando cheio do Espírito, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você confia na armadura de Saul, ou você confia em Deus. Porque para lutar as guerras que o Senhor nos dá, a gente tem que confiar em Deus e não na armadura de Saul. E este jovem, cheio de intimidade, cheio da presença de Deus, quando ele se apresenta no campo de batalha, o gigante pergunta, olha para ele e, meus irmãos, a Bíblia diz que Golias media quase 3 metros de altura. A sua lança pesava aproximadamente 70 quilos. Se tem alguém aqui que pesa 70 quilos, pode falar, ninguém vai te criticar não. A lança pesava você. Imagina o seu peso. Não estou brincando não, gente. O seu peso de aproximadamente 70 quilos. A lança era você. O seu peso. Então, quando este homem, preparado para a guerra desde a sua infância, encontra aquele garoto franzino, ele começa a debochar, dizendo, por acaso eu sou algum cachorro para você vir a mim com paus e pedras? Aí ele começa a dizer o que ia fazer com Davi, e Davi disse, você vem até mim com espadas e lanças, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Davi tinha intimidade. Então, meus irmãos, nada pode deter uma pessoa cheia de intimidade e cheia do Espírito Santo. Davi não foi parado. Moisés não foi parado. Gideão não foi parado. Paulo não foi parado. Paulo sofre um naufrágio. Vai parar numa ilha chamada Malta. Ele disse, antes de chegar na ilha, ele disse, olha, o anjo do Senhor me visitou e disse que nós não vamos morrer se ficarmos todos aqui. Mas o barco e tudo que tem vai ser perdido. E tudo que Paulo falou aconteceu. E quando eles chegam na ilha, depois do naufrágio, todos com vida, eles fazem uma fogueira para se aquecerem, porque estavam todos molhados, muitos dias em alto mar, debaixo de chuva. Provavelmente o navio deve ter encalhado, eles devem ter tido que pular na água e nadar até a praia. Você chega todo molhado em terra seca, qual é a primeira coisa que você faz? Vou fazer uma fogueira para poder me aquecer. O apóstolo Paulo foi pegar lenha para a fogueira, uma víbora venenosa o mordeu. Só que Paulo era um homem que tinha o quê? Intimidade, e ele estava cheio do Espírito Santo. Quando todo mundo ficou olhando para Paulo, falou assim, isso aí é um condenado mesmo. Escapou do naufrágio para morrer na praia. E ficaram lá esperando Paulo estribuchar. Paulo não estribuchou. Paulo não morreu. E eles ficaram maravilhados. E foram falar com o chefe da ilha. E o chefe da ilha estava com alguém da sua casa doente, Paulo vai lá e ora por aquela pessoa, a pessoa é curada, e Paulo então começa a pregar o evangelho naquele lugar. E até os dias de hoje, a ilha de Malta é conhecida como um lugar cristão. Mais uma vez, meus irmãos, nada poderá deter alguém que tenha intimidade e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Como que a gente faz isso, pastor? Coloque na sua vida uma prioridade. Eu quero deixar esse desafio com você. Coloque uma prioridade na sua vida. Conhecer a Deus na intimidade. Coloque isso como prioridade na sua vida. A partir de hoje, a minha prioridade vai ser conhecer a Deus com mais intimidade. Como eu faço isso, pastor? Lendo a Bíblia, orando e jejuando. Se você quer mais de Deus, você tem que buscar mais a Deus. Isso não pode ser por obrigação.
Não é acabar de ler a Bíblia, fechar e falei, cumpri minha obrigação de hoje. Não. É ler e aprender, é orar e ser cheio do Espírito, é jejuar e ter unção para cumprir o que Deus mandou. Posso ouvir um amém? Se você fizer isso, se você conseguir virar essa chave, se você conseguir levar isso para o seu dia a dia, você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. Como as coisas vão começar a mudar no seu redor. Só o Senhor pode fazer isso. Mas o primeiro passo você tem que dar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria cantar um louvor que eu não pedi.